Lá em cima no espaço há seguramente muitos segredos guardados e na Terra existe quem queira desvendar um pouco mais sobre se há mesmo vida extraterrestre. São portugueses que se dedicam a procurar OVNIs e outros que dizem ter já avistado e contactado com outras formas de vida que ficam para além da Terra. Qualquer coisa a fazer muito OVNIs. Procuram luzes, mas não a de uma câmara de filmar. Não na Terra, mas no céu, enquanto houver objetos voadores que não conseguem identificar. Existe alguma coisa estranha nos céus e que realmente temos visto muitas vezes, em muitos dias e de forma muito recorrente e deixa-nos a pensar o que será, não é? Outro flash. Para me orientar. Olha aqui. Estás a ver? Ok, já vi. 5 estrelas, são 6 estrelas basicamente, mas ele está a subir agora. Outro flash, neste instante. É a vontade de descobrir e de compreender que o junta, mais uma vez, numa noite fria de sexta-feira, na margem sul do Rio Tejo, ao pé do mar, longe da luz artificial. Ao grupo recém-formado, chamaram Skywatchers. Muitos partilham ainda histórias de avistamentos de OVNIs, todas diferentes, todas parecidas. Foi quando eu tinha mais ou menos 15 anos. Tinha 7 anos. Quando eu era criança, lembro-me de estar a passar férias com o meu irmão e com os meus pais na Serra da Estrela. Eu sou de Trás-os-Montes. Nós lá costumávamos dizer vamos à aventura. Estava a morar com os meus pais em Petrópolis, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Acordei com a minha mãe um pouco exaltada. Era de noite e ela notou um movimento estranho, uma luz estranha. Ao mesmo tempo que veio esse som, sentimos uma luz muito brilhante a cairmos em cima. Eu só vi um clarão de uma luz que entrava no quarto. Andou para a sua esquerda, depois parou, depois subiu, voltou a andar para a esquerda, depois voltou para trás, desceu, voltou a andar para a direita e fez precisamente a mesma descrição. Havia assim um objeto enorme, não é? Muito volumoso, estava a uns 100 metros de mim, não mais, 100, 150 metros, que estava ali parado. Um disco voador que tinha aparecido a pairar. Começou a piscar várias cores, laranja, azul, verde, por aí fora, várias. E desapareceu. De repente desapareceu a alta velocidade. Não houve qualquer interação connosco, nada. Apenas achamos que foi um fenómeno muito estranho e que não 4 pessoas da mesma família terem a mesma ilusão ou psicose, não é? O universo é demasiado grande para sermos só nós existir aqui. Só aqui a cair nesta pedrinha aqui, neste calhau, não é, como costumam dizer, neste calhau do sistema solar, é que ia haver vida inteligente. Remonta a 1906 o primeiro avistamento registado em território português e que consta do arquivo do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência. Na unidade de pesquisa, criada em 2001 na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, há informação relativa a cerca de 800 casos em Portugal. São observações relatadas a vários grupos de estudo ao longo da última centena de anos. Quando qualquer pessoa chega até nós e diz eu vi um fenómeno que não consegui identificar, enfim, nas suas imediações, em espaços abertos ou em espaços fechados, são naturalmente sempre sujeitos a questionários específicos, independentemente do questionário, digamos, de reprodução física dos parâmetros, dos objetivos da observação, há também questionários psicológicos específicos para nós conhecermos a personalidade do testemunho e da testemunha. 4 de setembro de 1957. Lemos Ferreira, na altura capitão e mais tarde chefe de Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, chefiava uma esquadrilha de 4 aviões F-84 da Força Aérea. O tempo estava bom, a lua cheia. O exercício de voo noturno entre Portugal e Espanha corria dentro da normalidade. Até que de repente, sem aviso, surge à frente dos pilotos uma bola luminosa. Uma bola vem contra aquilo, a primeira coisa que eles fazem é disparar da formação para fora, vai cada um para o seu lado, não é? Com medo que a bola viesse contra eles. Passa de uma esfera depois para uma espécie quase de banana dentilhada, não é? Que evolui, digamos, por fases, com mutações de cor, com mutações de dimensão, e tudo isso naturalmente não é nada fácil à luz dos conhecimentos da época, nem nos nossos dias, não é? Dar uma explicação plausível e conhecida.
O caso Lemos Ferreira está no projeto Blue Book. Trata-se do terceiro estudo da Força Aérea Norte-Americana sobre avistamentos de OVNIs entre 1947 e 69. Dos 12.618 registados, 701 continuam por explicar. Tomás Conceição e Silva foi colega de Lemos Ferreira na Força Aérea Portuguesa. Ouviu vários relatos de avistamentos. Partilha-os com a certeza de quem confia em quem os conta. O piloto, com milhares de horas de voo no ar, conhece muito bem o que é que há lá em cima. O que é que ele vê, conhece muito bem, sabe detectar aquilo que vê. E quando não sabem é porque se trata de um objeto não identificado, como por exemplo aquela outra vez na base aérea da OTA, em que o instrutor de voo e o aluno dizem ter visto uma esfera, também neste caso luminosa. Uma bola luminosa de pequena dimensão, à volta do avião, a ir contra ele a fugir, não sei, a certa altura, furioso, zuma, aponta para a bola, vou contra a bola. E a bola, dispara. Tomás Conceição e Silva garante que só viveu uma vez uma situação que não consegue explicar. Dia 2 de novembro de 1959, na base aérea de Sintra. A manhã estava fria, embora solarenga. Estávamos ali todos na conversa e, a certa altura, começaram a cair do céu teias de aranha. Pareciam teias de aranha. E a teia de aranha caía na mão, estava muito frio, caía na mão e com o calor da mão desaparecia, derretia-se. Epá, o que é isto? Eu lembro-me de perguntar ao Vasco Pereira. Epá, teias de aranha, não há aranhas lá em cima, pá, como é isso? Mas aquilo foi uma coisa que espantou ali durante uns segundos, e nunca mais ninguém ligou àquilo. Fomos fazer os voos e a coisa morreu ali. Teria mesmo morrido, não fora dar-se o caso de à tarde, em Évora, terem caído mais filamentos brancos, semelhantes aos da manhã, mas em maior número. Foram recolhidas amostras. Os investigadores coincidiram num ponto. Tratava-se de um ser. Difícil era classificar o ser. As amostras acabariam por desaparecer mais tarde no incêndio. Há cerca de um ano atrás tivemos a ocasião de recolher umas 2 ou 3 amostras de filamentos congêneres aos que caíram sobre a cidade de Évora, que naturalmente está sob reserva ainda de investigação e, portanto, de momento não podemos adiantar mais. Entre os que se dedicam ao estudo dos fenómenos extraterrestres, há quem defenda a necessidade de sustentar toda a análise em provas materiais, e há os outros. Quem se baseia na teoria da relatividade diz é impossível um ser de outra estrela ou de outra galáxia chegar até nós. Porquê? Porque se baseia em conceitos de uma física relativística e evidentemente que uma estrela está a não sei quantos anos-luz e uma galáxia a muitos milhares de anos-luz, portanto, segundo a relatividade seria impossível isso acontecer. Mas é que não é assim que acontece. Pedro Barbosa é doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. É professor universitário, reformado e tem escrito sobretudo sobre ciberliteratura, inteligência computacional e teoria quântica. Pedro Barbosa é um estudioso da teoria da comunicação e diz que foi abduzido. A abdução pode ser em corpo físico. Uma pessoa pode ser levada, eu já fui levado na Amazónia 3 dias, que eu não sei onde é que estive. Não é? Em corpo físico. 3 dias? 3 dias. Mas como? Teve 3 dias fora do planeta Terra? Não sei onde é que estive, porque depois vem a amnésia. Eles induzem a amnésia, uma pessoa não se lembra. Então, mas estava numa determinada hora? Adormeci uma sexta-feira à noite com uma dor de cabeça fortíssima e acordei uma segunda-feira. Alguém que está, a maioria das vezes está a dormir, está inconsciente, digamos assim, está a dormir e supostamente será levada para uma nave, seja por onde for, e depois é sujeita, digamos, a perícias médicas, entre aspas. A pessoa regressa, é deixada novamente no espaço, no local, no quarto, na sala. Às vezes acontece de virem sem roupa, com roupa ao contrário, ou numa divisão diferente da casa. Com marcas? Com marcas, às vezes com marcas no corpo. É uma experiência anómala. Não é doentia, mas é anómala. Sai fora da norma. Não são doentes mentais, apresentam às vezes algumas marcas que não têm explicação para elas, mas que durante a regressão hipnótica surgem como se tivessem, por exemplo, ter sido investigados ou como se tivessem tirado sangue. O psiquiatra Mário Simões diz que recebe vários casos de portugueses que acreditam ter sido levados, contra vontade, por formas de vida extraterrestre. Há bastantes. E se não há mais é porque as pessoas têm vergonha de falar nisso, com receio que sejam considerados doentes mentais. Bastantes.
quem passa por este tipo de experiências, garanto-lhe que elas são muito difíceis, muito traumatizantes. Primeiro, segue-se o ostracismo por parte dos outros, porque não entendem. A pessoa é considerada louca, mentirosa, fraudulenta, enfim, tudo isso. Para o próprio, ele às vezes duvida daquilo que ele próprio está a viver. Uma abdução é feita contra a vontade e nós somos seres sensíveis e inteligentes. Então, se os outros são seres mais inteligentes, com uma tecnologia mais avançada, vão levar seres inteligentes, sensíveis como nós, contra a sua vontade, provocar-lhes sofrimento, portanto, essa parte também não posso aceitar. Quem procura Mário Simões para relatar o que diz ser uma mudança profunda e inquietante na forma como se sente, garante não se lembrar do que lhe terá acontecido. O psiquiatra usa então a hipnose para tentar reconstituir a alegada experiência. A hipnose não serve de prova. É verdade. Se servisse de prova, levávamos isso para tribunal. Punhamos uma pessoa que diz que foi maltratado por alguém, mas que não se recorda, mas que é capaz de ter alguns factos, e nós vamos, aquela ideia que a pessoa obtivemos sob hipnose, levamos para tribunal. Mas sob hipnose, aquilo que vem à mente é uma realidade subjetiva, sempre. Como é subjetiva a afirmação de que haverá humanos que têm contactos com seres alienígenas no planeta Terra. Vamos supor que uma forma inteligente de vida existe e o estado de oscilação, de vibração não é este denso. Por exemplo, se eu puser a minha mão à frente, não vê nada da minha cara. Mas se eu fizer assim, passa a ver. Vamos supor que um ser está a vibrar a um nível tão grande que eu não consigo captá-lo com os meus meios de 24 imagens por segundo. E, no entanto, ele pode estar aqui. Está com um nível oscilatório tão grande que eu olho e não capto, nem uma câmara capta. Eles conseguem, como é que é dizer, desacelerar o seu estado vibracional ao ponto de assumirem formas capazes de serem percepcionadas pelos nossos sentidos físicos. Para quê? Qual é o objetivo? Para comunicarem connosco, por exemplo, para interagirem connosco. Mas para quê? E isso é o grande enigma que eu ainda não quero falar e também não posso falar, mas aquilo que eu sei também não tenho a certeza e, portanto, não vou falar sobre isso, que é a agenda do extraterrestre. Há muitos diz que disse. De facto, há muitos diz que disse, até pessoas, investigadores, pessoas com algum nome que dizem que sim, senhor, estiveram na presença de alguém que se assumia como. Mas depois não foi possível analisar essa pessoa, porque essa pessoa desapareceu. Na falta de provas materiais, parte da humanidade interroga-se e tenta estudar as possíveis implicações para os seres humanos do eventual futuro contacto permanente e assumido por todos, com formas de vida extraterrestre inteligente. É também por isso que têm sido criados movimentos como, por exemplo, a exopolítica de que Francisco Mourão Correia faz parte. O resto é, por enquanto, um vasto território de ambiguidades, mitos e ilusões. Com uma realidade: o ser humano procura o sentido da vida.